Então abra comigo aí a sua Bíblia, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos falar então aqui a respeito um pouco desse tempo que nós estamos vivendo, do batismo. Cadê o David? O David com essa luz aqui, eu vou falar com você um negócio, viu, David? Que luz abençoada. Aí, David, agora deu um clima melhor aqui, obrigado. Que eu vou levantar a cabeça, eu já não estou enxergando direito, com a luz, assim, é igual que farol de carro que vem, né? Vem de noite na outra direção. Apocalipse, capítulo 3, vocês já acharam aí, não? Ou essa água aqui colocaram pro Lucas, vocês avisam aí que eu tô bebendo, tá? Qualquer coisa, ele pega da piscina aqui um pouquinho depois. Glória a Deus. Queridos, Apocalipse, capítulo 3. Aqui uma mensagem que o apóstolo João recebeu da parte de Deus, onde ele escrevia aqui, ele alertava as 7 igrejas. Então, o capítulo 3, ele vai falar a respeito da igreja que está em Sardes, e ele fala algo interessante aqui que nós vamos trazer aqui para nós essa manhã. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, então, é que ele está falando aqui para uma igreja. Se está falando para uma igreja, está falando então, Rosana, para quem já acreditava em Jesus, sim ou não? Às vezes, se for falar, Claudinho, para quem está lá fora, a pessoa fala, não, mas eu não acredito em Jesus, você está falando isso para mim à toa. Mas aqui não. Aqui o Senhor fala então para uma igreja, para aquelas pessoas que acreditavam em Cristo. Como nós aqui essa manhã, não estou falando de religião, não está falando se a pessoa da religião A, B, C ou D, mas está falando para as pessoas que genuinamente acreditavam em Cristo. Então, aquelas pessoas que acreditavam em Cristo receberam então a seguinte mensagem. Escreva a carta ao anjo da igreja em Sardes, o anjo ali, ao líder da igreja que estava ali em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Essa é a mensagem, então, que vem da parte de Deus para aquela igreja, para aquele líder, informar aquela igreja que acreditava em Cristo. E Deus, então, alerta aquela igreja da seguinte forma: sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte. Fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarra-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Até aqui. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, por esse dia tão especial. Obrigado, Senhor, por mais esse domingo. Nós queremos agradecer o Senhor pela vida, porque estamos aqui abertos com o nosso coração a escutar a tua palavra, a receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor já recebeu, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, recebeu também o nosso dízimo, a nossa oferta, como uma adoração. E agora também a gente entrega a nossa mente, o nosso coração ao Senhor também em atitude de adoração, meu Pai. Eu oro também hoje em especial pela nossa nação, que o Senhor continue nos abençoando. Olha, Pai, para nós. Olha, meu Pai, ao redor do mundo, tantas coisas acontecendo. Nós clamamos a Ti, meu Pai, que nada escapa do Senhor. Portanto, tem misericórdia de nós. Nós somos uma nação cheia de esperança no Senhor. Então, renove a nossa esperança no Senhor. Renove, Pai, as nossas forças. Renove, Senhor, a nossa fé. E nós liberamos uma palavra, Pai, de bênção para a nossa nação. Nossa nação é do Senhor. Então, nesse dia, nesse 7 de setembro, nós abençoamos o Brasil, abençoamos, meu Pai, todos os políticos, abençoamos, meu Pai, pedimos do Senhor socorro, que o Senhor realmente inspire, meu Pai, cada político, inspire essa nação, para que realmente essas pessoas que chegam no poder desejam fazer bem para o nosso povo, para a nossa terra, que te pedimos em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Queridos, então aqui, como eu falei, Deus, então, Ele manda que se escreva ali uma carta para aquela igreja, para o líder daquela igreja, para informar, então, aquela igreja que acreditava no Senhor. E ele fala algo interessante aqui para aquela igreja que a gente pode tirar para nós hoje, que fala o seguinte: olha, eu sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas estar morto. Isso quer dizer, então, que a gente pode estar aqui vivo, nessa manhã, vivo, cheio de vida, cheio de alegria, porém lá no fundo a gente também pode estar morto. Aqui o Senhor fala então conosco, onde a gente parece estar vivo. Fala para uma igreja que acreditava em Jesus. Aquela igreja parecia estar viva, mas no fundo ela estava morta. E ele fala aqui a respeito para aquela igreja despertar, se fortalecer, ver a respeito das ações que elas estavam tendo, que não condizia aquilo que Deus exigia, e no final ele fala para aqueles que estavam mortos arrepender. Então a gente hoje está falando de batismo. Batismo nada mais é do que arrependimento. Quando a gente fala em arrependimento, a gente pensa assim, vem na nossa mente sempre, às vezes, uma vida pecaminosa, ou uma vida desregada, ou uma vida ali cheia de, sem limites, onde a gente se entrega às coisas desse mundo. Mas muitas vezes a gente pode estar dentro de uma igreja, vivo, dando dízimo, louvando ao Senhor, escutando a palavra, mas no fundo a gente também está morto. E o Senhor também nos convida a nos arrepender. Como o Senhor estivesse nos convidando a nos batizar novamente. Batismo, como eu disse, está ligado então ao arrependimento. Então, eu quero que os irmãos abram também no livro de Mateus, aí no Evangelho de Mateus, um pouquinho para trás aí. Mateus capítulo 16. Lá no verso 24. Agora nós vamos ver o próprio Jesus falando algo aqui interessante para os seus discípulos. Ele fala o seguinte, Mateus 16, verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vir em seu reino. Então aqui Jesus fala a respeito daquele para os discípulos o seguinte: olha, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E ele continua falando o seguinte: se alguém se apegar à sua vida, então se alguém, vou parafrasear Jesus aqui agora, se alguém então quiser viver essa vida que está aí disponível, certamente vai perdê-la. Mas se alguém abrir mão dessa vida, se alguém quiser morrer para essa vida, por minha causa, se você então quiser morrer para essa vida, certamente isso por minha causa você então viverá. Então agora Jesus ele fala o contrário. Nós vimos lá uma igreja que parecia viva, mas estava morta. E agora Jesus faz um convite ali para os discípulos, ele fala: olha, se você quiser morrer para esse mundo, se você entregar a sua vida por amor a mim, pegar a sua cruz,
certamente se você morrer para a sua vida, aí sim que você viverá. Então agora Jesus fala o contrário. Se você morrer, você então estará... Repete comigo assim, vivo. Vivo. Vocês estão dormindo aí, né? Eu acho que isso aí que vocês estão assim já é os cruzeirenses com medo do novo Atlético que está chegando. Sim ou não? Eu já conheço vocês, já estão com medo, então está meio abatido. Fica frio, gente. Vocês ainda têm 3 dias para comemorar aí. Não, 7, é para 11. Tem mais uns dias para você ficar mais tranquilo. Não é isso, Fred? É isso, amém, amém, amém. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar é o seguinte: quem nós somos nessa manhã? Estamos vivos, porém mortos? Ou estamos dispostos, Carlinha, a morrer para que a gente tenha vida? Parece contraditório, né? Aquele que vive está morto, e o que deseja morrer é o que tem vida. Quantas vezes a gente está tão vivo para as nossas coisas, vivo para as coisas desse mundo, e muitas vezes não é vivo para o pecado, às vezes vivo até para as coisas que são lícitas mesmo, disponíveis para nós. Então a gente se preocupa tanto com o trabalho, se preocupa tanto com os filhos, se preocupa tanto com as contas, se preocupa tanto com o futuro, se preocupa tanto com o time de futebol, se preocupa tanto com tantas as coisas. Nós estamos tão vivos nessa vida que o nosso relacionamento com Deus ele está morto. A gente chega aqui como um cumprimento da religião, vem aqui, levanta a mão, adora o Senhor, ora, dá o dízimo, escuta a palavra, mas chega daqui a pouco, amanhã, a gente está vivo de novo para nossas coisas e morto para o Senhor. Quantas vezes a gente, durante a semana ou na nossa vida, a gente realmente está vivo para a presença de Deus? A gente sente a presença de Deus. A gente é guiado pela presença de Deus. Então, muitas vezes, vivos, fazendo as coisas certas, mas elas, porém, têm nos levado à morte. Esquecemos que essa vida, como nós cantamos aqui no louvor, foi tudo vem dele. Foi ele que nos deu. E se realmente ele nos deu a vida, será que temos levado a vida também para ele? Vivos, porém mortos. E agora Jesus convida então poucos, somente aqueles discípulos, e fala: se você quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então aqueles discípulos ali começaram a morrer para eles mesmos, começaram a morrer para suas vontades, começaram a morrer para as coisas lícitas, começaram a morrer, por exemplo, para tantas preocupações que Jesus ensinando para eles, falou: olha, eu vou mandar vocês, mas vocês vão só com a roupa do corpo. Vocês não precisam levar outra roupa. Vocês vão anunciar nas cidades a respeito dessa vida que eu quero dar, a respeito do meu reino. Não precisa levar bolsa, não precisa levar outra sandália, não precisa levar dinheiro. Vocês vão chegar numa casa e vão falar: olha, paz esteja convosco. E se a minha paz repousar ali, vocês vão ficar ali. E se aquelas pessoas não receberem vocês, vocês vão sacudir o pé. Roberto do dia falou disso. E vão para outro lugar. Não se preocupe, se eu cuido ali das aves do céu, será que eu não posso cuidar de vocês? Muitas vezes, então, mortos para os próprios desejos, para as ambições desse mundo, mas vivos para aquilo que Jesus desejava deles. E o primeiro ponto, então, nessa manhã, se estamos vivos, mortos, ou se estamos dispostos a morrer para ter vida? Uma pergunta para a gente meditar. Segundo ponto. Nessa manhã, eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler lá no verso
No último versículo, verso 58. Vivo, morto, morto, vivo. Segundo ponto. O apóstolo Paulo aqui, falando para a igreja de Coríntios, ele fala algo que vai nos manter, então, mortos, porém vivos no Senhor. E depois ele compara a nossa vida com Cristo a uma corrida. A uma carreira que nós temos que cumprir, e não a um momento emocional que nós buscamos o Senhor na nossa vida, e às vezes começamos muito bem, mas depois, como foi alertado para aquela igreja, ele falou, lembra lá do princípio, lembra onde vocês caíram e se arrepende. O apóstolo Paulo fala então aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, ele nos dá uma dica de como a gente pode se manter vivo. Morto, porém vivo. Estão comigo aqui, né? Está embolando a cabeça de ninguém não, né? Amém. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Em uma outra tradução fala assim, portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e constantes. Repete comigo assim, constante. Então ele dá um conselho aqui, o seguinte, para a gente ser forte, firme e constante. Constante. E é interessante que ele fala isso, porque em Atos 20, 24, não precisa abrir, se puder colocar aqui para mim, por favor, Atos 20, verso 24. Ele fala para nós a respeito de uma carreira, a respeito de algo que a gente tem que cumprir. E ele falando ali, olha o que o apóstolo Paulo nos ensina, ele fala assim, mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Queridos, de fato o Senhor Jesus entregou para nós uma carreira, entregou para cada um de nós aqui uma missão. Então, por exemplo, eu tenho hoje lá 3 filhos, eu tenho a missão ali de cuidá-los, eu tenho a missão de passar para eles essas verdades, eu tenho a missão de ser pai, eu tenho a missão de ser marido, eu tenho uma missão de ser servo do Senhor, eu tenho uma missão de ser constante no Senhor. Quantos de nós, muitas vezes, abandonamos nossa missão porque achamos que estamos tão vivos para as coisas desse mundo, para a felicidade, eu quero aproveitar a felicidade, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, parecemos vivos e, como Jesus disse àquela igreja, estamos mortos. Paulo também ensinando para o seu discípulo uma frase que todo mundo conhece, ele fala assim, ó, combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. No livro de Coríntios também, eu anotei aqui, não precisa abrir, ele fala a respeito do seguinte, compara a vida com Deus com uma corrida. Vocês sabem que todos que estão numa corrida querem ganhar um prêmio, mas só um chega no final. Só um é coroado. E ele fala assim, corre essa carreira que está proposta, para que você chegue no final e receba o prêmio, a coroa. E nesse mesmo versículo ele fala assim, eu esmurro o meu corpo, as minhas mãos, aquilo que meu corpo quer colocar vivo, eu esmurro, para que eu não seja condenado nas coisas que eu pregue. Eu esmurro e reduzo o meu corpo à escravidão. Eu não deixo que aquilo que quer ser vivo desse mundo ganhe vida e automaticamente me gera a morte. E eu reduzo isso tudo à escravidão. Eu coloco ele preso. Para que eu não seja condenado naquilo que eu prego. Para que eu não complete a minha carreira. Para que eu não receba o prêmio da minha vocação. Sabe, eu
Eu tenho mais ou menos uns 2 meses que eu cismei de correr. Falei, agora eu vou correr, que eu estou precisando emagrecer, que eu estava assim, um pouquinho para mais. E todo corredor novo é empolgado, sim ou não? Falei assim, eu vou correr, vou conseguir correr 10 quilômetros. Aí botei um tênis, botei um short, botei uma camisa do Galo, daquelas, para me incentivar. Eu falei assim, agora eu vou com a raça toda, Robson. Não vou envergonhar. Na hora que eu corri meus primeiros 300 metros, eu já estava bufando. Eu olhei no relógio, assim, arrumei um relógio que marca até quantos metros que corre. Aí eu fui de óculos, na lagoa, você tem, cada 100 metros que você anda, tem uma marca ali, né? Aí eu estava ali, comecei no 4.800, 4.900, 5.100, eu já estava assim, falei, misericórdia, Senhor. Eu corri 300 metros e eu já estou morto. Aquela ideia dos 10 quilômetros eu reduzi para... Falei, se eu fazer 1 quilômetro, já está bom demais. Mas eu falei, não, eu estou começando, eu vou andar um pouquinho. Aí corria 300, andei 200, para dar uma descansada, ninguém é de ferro. Aí corri mais 300, no final eu estava andando 1 quilômetro e correndo 100, para vocês terem ideia. Mas devagarinho eu fui evoluindo. E já consegui correr mais. E esses dias eu faço um esforço. O cara que olha para mim e fala, meu Deus do céu, esse menino deve estar morrendo. Menino é para me ajudar. Esse homem careca já deve estar morrendo, porque eu fico ali até... Eu vou puxando o ar, eu pareço aqueles cavalos de guerra. Eu falo, meu Deus, eu fico com vergonha de passar perto dos outros, eu morrendo, e na hora que eu vou passar alguém, eu finjo que eu estou bem ali, mas na hora eu já não aguento mais, tenho que puxar o ar mais firme. Eu falo, Jesus amado, vocês acham que é brincadeira? Eu começo a orar, eu falo, Senhor, me ajuda a terminar aqui, o Senhor pode tudo, então estou orando, o Senhor me ajudar a terminar. Então, eu tenho que terminar, fui correr 5 quilômetros, falei, eu tenho que terminar esses 5, e nos primeiros, do 2,5 para frente, foi só oração. O Senhor, Espírito Santo, me ajuda aqui, eu vou conseguir e tal. Mas um belo dia desse que eu estava correndo, e quando você vai na lagoa, você vê cada trem exótico, né? Você acha que só você é doido, mas tem muito trem esquisito aí também. Tem muita gente tentando correr aí que é pior do que você. Dá uma voltinha lá, que lá também te deixa triste, mas tem hora que te deixa feliz. Tem uns trem também que assim, se eu já estou 50 por 50, tem uns que tá 80 por 80 também, viu? Não adianta falar que eu estou ruim não, porque tem pior, tem pior. E um dia desse que eu estava correndo, rapaz, e a gente vai chegando ali, na hora que você passa ali da metade do que você propôs, você já está morto, você começa a correr todo torto, você balança os braços, você fala assim, Senhor amado, como é que eu vou chegar nesse final? E puxa o ar, e olha para o lado, e você não vê mais nada, e você só vê aquelas plaquinhas, fala, gente, essas plaquinhas não estão passando. Mas um dia desse que eu estava correndo, uma coisa me aconteceu, e passou uma moça assim na minha frente, parecia de mais idade do que eu, e aqui a moça estava numa paz correndo. Eu ia começar a corrida, e sabe quando você vai começar ali, zerei o relógio ali, apertei o botão, passou uma moça assim para mim, então ela deu uma distância aqui de uns 10 metros, é como se eu estivesse aqui e ela ali na porta. E eu estava começando, eu falei, não, vai ser fácil eu passar essa dona aqui agora, né? Que tem aqui a competição mental. A dona nunca me viu na vida, eu nunca vi ela. Eu falei, vou passar esse trem. É igual quando você está dirigindo, já tem uns homens, tem isso, né? Um cara te passa, vou passar esse miserável aqui. Ele nem sabe que você está competindo, mas na sua cabeça, o seu Ayrton Senna, enquanto você não passar o homem, você não sossega. E assim eu estava com essa moça. E comecei, dei um arranco ali, na hora que eu dei aquela primeira bufada dos 300 mesmo, eu falei, não, só vamos devagar aqui, senão eu não chego onde é que eu quero, não. E aí, Julião, aquela moça corria e aparecia numa paz, ali, devagarinho. Eu não tirava nem o pé do chão. E eu fazendo um esforço miserável para acompanhar ela. Tentando aproximar dela, aproximava. E na hora de passar, eu falei, se eu passar, eu vou passar vergonha, que ela vai me passar de novo. Então vou esperar eu pegar mais um fôlego aqui, Vinícius. Por vergonha eu não passo. E aí, no meio do caminho, eu fui olhando, o Espírito Santo ministrou e falou, começa a reparar essa moça. Roberto está assustado ali, no Espírito Santo ministrando para eu reparar uma moça. Né? Hã? Ei, gente.
Corta isso, vou reformular a frase, né? Mas eu comecei a reparar que a moça, ela não perdia o ritmo hora nenhuma, mano. E ela ia ali constante, tirava pouco o pé do chão. Eu falei, você está tirando pouco o pé do chão, vou tirar pouco meu pé do chão também. Aí comecei a tirar pouco o pé do chão. Aí o coração já começou a bater melhor. Eu estava meio acelerado, o trem já chegou num ritmo interessante. Aí comecei a ver o joelho dela, eu estava fazendo uma joelhada, estava igual um jogador menino novo quando sobe da base. E ela ali, o joelho dela nem mexia. Eu falei, meu joelho também vai mexer pouco agora também. Já era o pé e o joelho. Pulei o bumbum, tá? Vocês não precisam ficar com essa cara feia para mim, não. E eu começo a correr, só que esse corredor de primeira viagem, balança os braços, não é assim? Quem já correu assim? O treino, a perna nem dói, mas o ombro tá doendo. Então eu falei, mas não fiz nada com o ombro tá doendo. E a moça certinha, só mexi aqui, ó. Falei, gente do céu, essa moça não tem problema na vida, não. Ela tá ali, não mexe o braço, não mexe a perna, não mexe o pé. Como é que é? E eu falei, não, se ela está com o ombro mais quieto, eu vou ficar com o ombro também, a mão mais para baixo. O que a moça fazia, eu fazia. E eu reparei uma coisa, o seguinte. Pela primeira vez, eu consegui completar uma distância que eu não tinha conseguido até hoje. E com uma velocidade que eu achava que era lenta, mas foi a minha melhor velocidade, porque do jeito que ela foi constante, eu fui atrás dela. Teve uma hora que eu aproximei, eu falei assim, vou passar essa dona agora. Aí eu falei, não, só vou esperar mais um tiquinho, que está tão bom aqui, que se eu passar, eu vou me desgringuelar todo e vou cansar. Aí voltei e fiquei. Onde que eu quero chegar isso aqui, meu irmão? A vida com Deus, ela exige, repete comigo assim, constância, ritmo. E o Espírito Santo ministrou isso para mim. Eu falei, gente, eu tenho um versículo desse que eu já vi na Bíblia. 1 Coríntios, então, que nós lemos aí agora. Sede firmes e constantes. Quantas vezes a gente empolga na vida com Deus e, de repente, a gente batiza, a gente chega para o pastor e fala assim, Lucas, me dá uma chance de eu pregar. Aí você quer pregar. Aí você está na portaria. Aí você vai para a célula. Aí você vai para aquele evento de orar. Você vai em tudo que tem da igreja. Tudo. Está errado isso? Mas você está tão empolgado. Você começa a correr tão esbaforido que dá 300 metros você está igual eu, já está bufando. Falo, nossa Senhor, estou cansado demais. Eu estou tendo que ajudar no acampamento. Eu estou tendo que tocar a bateria. O Lucas tem isso, já viu os Lucas tocando aqui? Tem hora que ele toca a bateria, ele sopra uma gaita, ele canta, ele toca. Eu falo, meu Deus, o homem faz 4 coisas ao mesmo tempo. Homem bom para casar com a sua filha, né, Lucinho? Aí não arruma menina, não tem força, Lucinho, não tem aguenta, Lucinho. Tá queimando a largada, tá muito empolgado, Lucinho. Agora vocês estão entendendo aí, né? Mas, queridos, quantas vezes a gente quer se mostrar para o Senhor e esquece que foi Ele que se revelou para nós. E a gente começa empolgado e não mantém constância. E aí chega um tempo na igreja, Ju, que a gente parece que está vivo. Estão fazendo um monte de coisa, mas nós estamos mortos. Você tem jeito que vive, mas está morto. Primeiro ponto, então, morto, ou melhor, vivo, morto e morto, vivo. Segundo, a vida com Deus exige de nós constância. Constância. Amém ou não? Então, eu quero que você medite na sua vida e fale, meu pai, eu preciso ser constante. Eu leio, tem dia que eu pego sua Bíblia para ler, eu leio assim, mas eu leio igual um doido. Mas tem dia também que eu pego a Bíblia e falo assim, não vou ler. E às vezes de um dia passa um ano, passa uma vida, eu só leio a Bíblia no domingo quando abro lá na igreja. Constância. Não precisa empolgar. Vai constante. Chega em casa hoje e fala assim, eu vou ler um versículo. Ou melhor, um capítulo. Um versículo está pouco demais. Eu vou ler um capítulo. Você sabia, eu fiz uma conta aqui, eu não sou muito bom em matemática não, mas eu fiz uma conta pegando a minha Bíblia, que se eu ler
3,5 capítulos todo dia. Eu leio a Bíblia toda em um ano. Quantos de nós já leu a Bíblia em um ano? Às vezes não precisa levantar a mão, não, para você não ficar constrangido. Olha para o lado assim, dá aquela risadinha, igual meus meninos dão quando fazem uma coisa errada. Um ano, 3,5, 4 capítulos. Se você empolgar demais, se você lê 8, você lê ela 2 vezes no ano. 8 capítulos. Se você marcar no relógio, não dá 15 minutos. 2 vezes no ano. Constância. O que o Senhor quer de nós é constância. Constância. Não precisa empolgação. Eu sei que tem fase na nossa vida que nós vamos ler 16 capítulos. E tem fase que nós não vamos ler nada. Que nós estamos meio ali. Tem hora que o trem está meio estreito, a gente pula para um lado, para o outro. Mas o que o Senhor quer de nós é constância. Fala, olha, hoje eu não estou afim, mas eu vou ler assim mesmo. Hoje eu não estou afim de orar, mas eu vou orar assim mesmo. Hoje eu não estou afim de ir na igreja, porque não estou, mas eu vou assim mesmo. Hoje tem célula, eu estou numa preguiça, tem jogo de futebol, mas eu vou assim mesmo. Constância. Constância. E à medida que a gente for firme e constante, aquelas coisas que nos deixam tão vivos para essa vida, nós vamos matando. Nós vamos morrendo para essa vida. Quem quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, vem e me siga. Quem amar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, viverá. Nós vamos perdendo algumas coisas que a gente nem imaginava. Você era tão empolgado com algumas coisas e hoje você fala assim, meu Deus. Acontece isso na sua vida, você olha assim, meu Deus. Isso não tem mais valor na minha vida. Segundo ponto, então, o Senhor quer de nós essa manhã é constância. Amém ou não? Glória a Deus. E por fim, abre comigo aí no livro de Marcos, para a gente terminar. Falei. Ixi, sem querer. Força de expressão aqui. Aí eu costumo para falar que você vê, o pessoal que vai batizar já pode preparar. Eles ficam 45 minutos preparando. Marcos capítulo 1. Estão aí comigo ou não? Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 fala muito aqui a respeito do batismo. E eu quero ler alguns textos aqui, alguns versículos que estão aqui em Marcos. Marcos 1, verso 4 fala o seguinte: esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Batismo, então, primeiro ponto aqui no desfecho, batismo, então, é um sinal de arrependimento. Quando a gente batiza, uma vez eu estava conversando com gente boa, e um homem gostar de fazer trem errado, e um dia ele chegou para mim e falou assim, não, porque eu sou batizado. Como se o batismo fosse ali uma espécie de o seguinte, eu sou batizado, então está tudo bem. Eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso obedecer, eu não preciso seguir, eu sou batizado, como se aquilo ali fosse uma espécie de talismã. Eu batizei, então para mim está tudo bem. Batismo, querido, tem que vir de dentro, é um sinal que você quer uma mudança. O batismo nada mais é o seguinte, olha, até hoje eu achei que eu estava vivo, mas hoje eu entendi que eu estou morto. E o batismo, você está falando o seguinte, agora o seguinte, eu quero morrer. O batismo é isso, eu quero morrer. Senhor, dentro de mim arde aqui a vontade de morrer para minhas coisas, morrer para as coisas desse mundo. Eu quero morrer para as coisas desse mundo porque eu quero viver para o Senhor. Então, quando a gente batiza, a gente obedece ao Senhor, dizendo o seguinte, Senhor, eu estou disposto a morrer para as coisas desse mundo, para estar vivo com o Senhor. Então mergulha ali o velho homem, mergulha ali, simboliza ali a morte do velho homem, e na hora que a gente levanta o novo homem, uma nova criatura disposta a morrer primeiro para depois viver. Então o batismo nada mais é que um sinal de arrependimento. E quando isso está no nosso coração, a gente expressa isso, obedecendo ao Senhor. Senhor, eu quero viver para o Senhor. Então eu estou disposto a morrer para a minha vida. E a gente vai e batiza.
Se a gente pegar aqui, Jesus Cristo batizou para obedecer e cumprir a lei. Olha aí no verso 9, que interessante. Fala o seguinte: certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e João batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Então ele acabou de ser batizado, aconteceu isso, uma pomba desceu até ele viu o céu se abrir, o Espírito Santo desceu para ele ali, né, como uma pomba. E aí todos que estavam ali ouviram uma voz do céu: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. E em seguida, é onde que eu quero chegar aqui agora. O Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Durante 40 dias. Batismo, então, é um sinal de arrependimento. E o principal que eu quero dizer a respeito do batismo aqui é o seguinte: o batismo, ele não é um fim para nós, mas ele é um começo. Batismo para nós é um começo de uma nova etapa na vida. A gente vê que quando Jesus foi batizado, logo em seguida o Espírito Santo o conduziu. Quando a gente está disposto a se arrepender, está disposto a batizar, eu não estou fazendo isso como um fim. Cheguei no objetivo principal, já sou batizado, está tudo bem na minha vida. Não. Batismo é o começo. Batismo é o começo. João Batista falava assim: olha, eu batizo com água para arrependimento, mas vem um após mim que vai batizar vocês com fogo, com o Espírito. E a gente vê aqui em Jesus que aconteceu exatamente isso. Depois que ele foi batizado ali, o Espírito o conduziu ali naquela situação para o deserto. Queridos, quando a gente se arrepende, quando a gente está disposto a morrer para nós, quando a gente está disposto a batizar, e eu não estou dizendo só esse batismo que vai acontecer aqui hoje, dentro de nós, quando a gente está disposto a ser batizado, arrependido, disposto a morrer, o Espírito Santo de Deus começa a nos conduzir. Amém ou não? Então, nesse terceiro ponto, eu quero fazer mais uma pergunta. Quem tem conduzido a sua vida? O Espírito Santo de Deus? Ou você mesmo que tem tomado as rédeas da sua vida e se autoconduzido? Em Romanos capítulo 8, não precisa abrir. Eu vou ler aqui para os irmãos, Romanos capítulo 8. Vamos abrir um pouquinho, tem mais um tempo. Eu prometo que esse é o último versículo. Agora de verdade. Abre aí comigo. Romanos 8, para a gente ler esse versículo e terminar. E eu passo a palavra aqui para o pastor Lucas, que vai nos conduzir aqui nesse batismo. Romanos capítulo 8. Esse texto eu já falei aqui várias vezes, é um texto que eu gosto muito, então eu vou ler ele desde o verso 9. Fala o seguinte: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Ele está falando aqui sobre o batismo. Em outras palavras, olha, se você morreu para a sua natureza humana, deixe então que o Espírito Santo de Deus te conduza. Esse é o primeiro batismo. Lembra de João Batista? Existe ainda uma outra pessoa que vai batizar com fogo, com o Espírito. Assim que Jesus cumpriu o mandamento do batismo, a Bíblia diz que o Espírito conduziu o deserto. Então é o Espírito que vai nos conduzir, é o Espírito que vai nos conduzir no nosso casamento, é o Espírito que vai nos conduzir na hora de correr, é o Espírito que vai nos conduzir no nosso trabalho, na nossa vida profissional, é o Espírito que vai nos conduzir na criação dos filhos. É o Espírito que vai conduzir no nosso relacionamento com os pais, com os filhos, com a noiva, com o noivo, com a namorada. É o Espírito que vai nos conduzir, porque nós nos aceitamos ser batizados. Isso aqui hoje é só um cumprimento. Mas a pergunta que eu quero fazer é: você e eu somos batizados? Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus
que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se estiver vivo para a natureza humana, vão estar mortos. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito, o Espírito de Deus, confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, da cruz, da crucificação, participaremos também da sua glória. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos aí no seu lugar. Eu prometi que eu ia encerrar, então vou cumprir. De olhos fechados agora, a minha pergunta para os irmãos nessa manhã, e a pergunta que o Espírito Santo faz para mim também, será que eu estou vivo para as coisas desse mundo e morto para com o Senhor? Ou será que o Espírito matou a minha natureza terrena e agora eu vivo para o Senhor? Como eu me encontro nessa manhã? Será que ser constante no Senhor, eu sou constante no meu trabalho, que eu não posso perder o salário, eu sou constante nos meus objetivos pessoais, na minha vontade de aposentar, na minha vontade de vencer, eu sou constante na minha vida profissional, mas será que eu sou firme e constante no Senhor, na obra dele? Será que o batismo para mim simbolizou ali que eu cheguei no ápice da minha vida com Deus e eu batizei e está tudo bem? Ou será que o batismo para mim foi de fato o meu início? O início que me abriu para uma nova vida, uma vida no Espírito. E como a Rosana bem ministrou, que gente, nós somos filhos de Deus, nós somos um povo feliz. É claro que a gente tem luta. Quando eu estava correndo lá na lagoa, chegou um momento que parou aquela pista lisa, entrou uns paralelepípedos, e eu fiquei ali, nossa, será que eu vou torcer o pé aqui? Eu já estou tão cansado. Problemas, cansaço me fizeram perder o ritmo. Já no final, eu estava tão cansado que eu custei para manter a minha constância. Mas eu falei, Senhor, se o segredo está na constância, eu vou até o final. E fui pensando na minha vida com Deus. Senhor, será que eu sou constante? Ou será que nos 300 metros ali eu já estou abafado? Ou será que eu nunca consigo correr essa carreira que me está proposta? Parece que isso não é para mim. Parece que eu comecei muito bem e agora isso é para os mais novos. Parece que a palavra já não faz efeito talvez tanto para mim, porque eu já sou um crente velho de guerra. Mas o anjo da igreja que está em Sardes informou, o Espírito informou para aquela igreja, para crentes. Lembra lá do princípio, arrepende onde caístes. Às vezes a gente vai passando tanto tempo no Evangelho, que as palavras que têm poder parece que ficaram para trás. E a gente para de viver na fé, que é viver e continuar crendo e tendo experiências do Senhor, e a gente passa a viver daquilo que já aconteceu. A gente crê porque já aconteceu. A gente não crê porque aquilo vai acontecer ainda. E fé é a certeza das coisas que se esperam, que a gente não viu. Se a gente já viveu, não precisa ter fé para viver aquilo, porque eu já vivi. Eu preciso ir além. Eu preciso continuar sendo guiado pelo Espírito e mortificar a minha natureza humana. Então, de olhos fechados, eu quero orar ao Senhor. Tanto para você que tem muito tempo de evangelho, quanto para você que hoje vai batizar, ou recente, ou que está aqui pela primeira vez. Não é sobre religião. É sobre estar morto para estar vivo. Pai, obrigado, Jesus, porque
o Senhor morreu ali por nós e conquistou, meu Pai, para nós o direito da gente estar vivo. Como Roberta começou o culto, ele não conquistou qualquer coisa, o Senhor conquistou um direito. E se o Senhor conquistou por nós, a vida agora que eu tenho na carne, eu não vou viver para mim mesmo, mas eu quero viver para aquele que morreu e ressuscitou por mim, aquele que me amou. Espírito Santo de Deus, agora eu peço que o Senhor volte a nos guiar, volte a falar conosco, volte, Espírito Santo de Deus, a borbulhar em nós, como nós cantamos aqui. Rios de água viva correm do seu trono e rios de água viva correm dentro de nós. Mas como aquela mulher, a gente fala, olha, esse poço é desde Jacó, o Senhor é maior que Jacó, a gente está preso às coisas antigas. Preso às coisas antigas. Como aquele povo disse para Jesus, nós conhecemos Abraão, mas quem é você? Sabe, Espírito de Deus, a tua palavra diz que o Senhor sopra. O Espírito sopra aonde Ele quer. A gente não sabe nem de onde Ele vem e nem para onde Ele vai. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Nessa manhã, Espírito Santo de Deus, começa a soprar de novo, Pai. Começa a nos guiar de novo. Começa, Espírito Santo, a gente dar passos de novo na fé. A gente crer, Pai, e começar a andar por fé. Senhor, fale de novo conosco ali no barco. Vem, vem, como o Senhor falou para Pedro, uma palavra, vem. E aquela palavra tem poder, de modo que aquele Pedro, aquele homem andou também sobre as águas. E a gente é como Pedro, a gente começa a reparar a força do vento, a força das ondas e começa a afogar. Mas uma coisa é verdade, Pai, nós já botamos o pé na água uma vez, nós já vimos o mar abrir, então nós queremos ver coisas maiores do que essa acontecer na nossa vida. Nós queremos ver essa água, Pai, começar a jorrar de dentro de nós. O Senhor não acendeu a sua igreja, o Senhor não acende uma luz para colocar ela debaixo de uma mesa, mas o Senhor coloca aqui cada um num velador. O Senhor coloca cada um aqui, Pai, num pedestal para iluminar todos que estão ao seu redor. Então o Senhor levantou homens aqui para iluminar no trânsito, o Senhor levantou gente aqui para iluminar empresas, para iluminar, Pai, casais, casas, amigos. O Senhor tem levantado essa geração aqui para iluminar. Nós somos sal, assim o Senhor falou. Nós lemos aqui agora que nós somos, portanto, herdeiros, co-herdeiros com o Senhor. E nós não abrimos mão, porque a tua palavra tem poder. O Senhor é fiel para cumprir. Então, Espírito Santo, nessa manhã, eu peço que o Senhor sele essas verdades no nosso espírito e que nós voltemos, Senhor, a nos batizar, a nos arrepender e a voltar a sermos guiados pelo Teu Espírito. Um batismo, algo que vem em contato com o nosso espírito, Senhor, que não deixa a gente ser a mesma pessoa nunca mais. Aqui está uma reunião de novas criaturas, Senhor. Aqui hoje é uma reunião de novas criaturas. Eu libero essa palavra, Pai, sobre a nossa vida e certos, Pai, que vamos caminhar assim, por fé, pelo Espírito, por causa da decisão de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.